Essa semana, então, só para vocês que estão ouvindo a gente e também assistindo, para a gente recapitular um pouquinho. Segunda-feira nós tivemos aqui no programa o Maurício Parisotto, representante do Hospital Psiquiátrico, falando sobre as condições da morosidade, do fechamento e reclamando porque o hospital continua fechado. E tivemos também o Clóvis ontem falando do motivo do hospital continuar fechado. Pois bem, para a gente fazer o episódio 3 dessa série do Hospital Psiquiátrico, eu vou ler para vocês uma nota que foi enviada pelo Ministério Público, tá? Pela 14ª Promotoria da Justiça de Maringá. Por quê? Nós convidamos, então, o pessoal, os representantes da promotoria, a promotora Michele, para estar participando com a gente, mas ela preferiu enviar uma nota. Então, a gente vai ler, vou ler para vocês também entenderem um pouquinho e a gente tentar concluir esse assunto. Na verdade, é um assunto que, enquanto não tiverem todos os pontos que a gente quer, a reabertura aí não vai ser concluído, mas aqui para a gente da bancada, para a gente chegar num ponto. Vamos lá. O Ministério Público do Paraná, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Maringá, acompanha a situação do Hospital Psiquiátrico a partir de procedimento administrativo instaurado em 4 de dezembro de 2018, tendo ciência de que o hospital foi definitivamente interditado pela Vigilância Sanitária Municipal em 17 de julho de 2022. Desde 18 de março de 2020, o hospital já havia sido intimado pela Vigilância Sanitária para resolver diversas irregularidades sem que tivesse adotado as medidas para tanto, sendo novamente intimado em 18 de agosto de 2021, culminando por fim na interdição definitiva. Após essa interdição, o hospital manejou 3 ações contra o município de Maringá e também contra o Estado. A Promotoria de Justiça atua nos mencionados autos como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Por isso, entende não ser oportuna sua manifestação fora dos autos. Esse é o motivo, o motivo da promotora não vir falar com a gente. Continuamos. A Promotoria de Justiça tem ainda vários outros procedimentos em trâmite envolvendo situações relacionadas ao Hospital Psiquiátrico de Maringá sobre questões como a morte de pacientes no local e a inadequação do sistema Protege, entre outras. Com o fechamento do hospital, o Ministério Público do Paraná tem acompanhado as medidas adotadas pelo município de Maringá para o atendimento em saúde mental da cidade. Essa, então, foi a nota enviada para a gente com relação ao assunto do Ministério Público, com relação ao hospital psiquiátrico. E nós também recebemos, deixa eu só abrir aqui, com relação também ao o Maurício Parisotto do hospital. Ele enviou uma nota também com relação ao pronunciamento do Clóvis ontem. O pronunciamento, gente, tem 2 páginas, mas eu vou ler para vocês um trecho dele e quem quiser eu disponibilizo, enfim. O Hospital Psiquiátrico de Maringá passou por uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina em 8 de julho de 2022, que resultou em um relatório de vistoria para o processo de vistoria. Aí ele está um nome aqui, tá? 924/2022, que é o número do protocolo. De acordo com o relatório, as condições de trabalho da equipe de saúde são adequadas e as instalações oferecidas aos pacientes são satisfatórias. Embora as instalações físicas careçam de reforma, as condições de trabalho para a equipe de saúde estão disponíveis e o atendimento eficaz é oferecido à população de pacientes. O hospital vem passando por dificuldades financeiras, com somente a ocupação de aproximadamente 50% da sua capacidade. Essas são as 2 notas, então, enviadas aí com relação ao Hospital Psiquiátrico. E eu não vou mentir para vocês não, caros colegas de bancada, e para vocês também, ouvintes e nossos telespectadores. Eu fiquei totalmente confusa, porque são 2 versões totalmente diferentes. Edivaldo. Pois é, uma pena que o Ministério Público tenha se manifestado apenas por nota, apesar de reconhecer que trata-se de um tema bastante delicado, a qual ele é parte. Mas seria importante a presença de um representante do Ministério Público aqui, não só para comentar a respeito desse assunto especificamente, mas a régua cada vez mais curta usada pelo MP
para medir as instalações, né, de asilo, de instituições que abrigam pessoas em vulnerabilidade, enfim, está cada vez mais inviabilizando a existência dessas instituições, em que pesa a necessidade da fiscalização. Com relação a esse problema específico do hospital psiquiátrico, parece que avaliza aquela ideia inicial, né, pelo menos aventada, uma suspeita de tratar-se de uma questão mais política que técnica. Ainda que eu não acredito, já, inclusive ontem o meu colega de bancada, né, aventou essa possibilidade de politização do tema, eu não acredito, né, tento não acreditar nisso, né, Gilmar, não quero avalizar, eu prefiro acreditar que é tão somente uma questão técnica. Mas, de fato, viu, Kelly, está confuso se a gente que está envolvido, estudando o tema, acompanhando, não entendemos exatamente as fronteiras que tanto o gestor público, quanto o Ministério Público, quanto o próprio empreendedor, no caso o hospital, cruzaram ou não cruzaram essa fronteira. A verdade é que nós temos uma instituição importante, né, no contexto do tratamento psiquiátrico. É muito bom fazer essa... Eu vou reforçar o que eu disse ontem. O seguinte, quando a gente fala em comunidades terapêuticas, a gente está falando de uma coisa, a gente está falando de pessoas dependentes de álcool, dependentes de droga, que são posicionadas ali de forma voluntária e que podem sair à vontade. Então, o nível de reincidência, nesse caso, chega a 80%. Quando nós falamos de tratamento psiquiátrico, a necessidade de abrigar um paciente em situação de surto, o que foi recomendado por um psiquiatra que ele fosse posicionado dentro de uma instituição psiquiátrica para poder receber um protocolo essencialmente medicamentoso, porque há um risco contra a própria vida dele próprio e de outrem, no caso familiares ou pessoas próximas. Então é necessário aplicar-se um protocolo mais rigoroso. É triste, ninguém queria que tivesse ou sanatório, né, como a gente cresceu ouvindo, e a gente sabe que existe ainda nesse país diversas instituições que cravam protocolos doentios, até mesmo outrora o famoso choque elétrico, que um dia foi reconhecido pela medicina como eficiente. Hoje a gente vê que é mais um processo de tortura do que um tratamento, mas é importante que essas instituições existam para cumprir uma tarefa muito própria, muito específica, que é abrigar uma pessoa numa situação de surto que está colocando a vida dela em risco, com todos os dilemas, com todas as controvérsias que envolvem esse tipo de procedimento, e só quem tem um ente querido, quem é pai, e que foi obrigado, que é obrigado, por circunstância, a recorrer a uma instituição dessa, sabe a sua importância e o quanto é doloroso. Mas elas precisam existir. Então, nesse caso, eu acho que a gente já pautou, já defendeu muito isso. É preciso encontrar um meio termo entre o que o Ministério Público fala, entre o que o gestor público fala, em que o empreendedor fala, e agora o Conselho Regional de Medicina. Aí você tem mais um elemento de debate. Então, sim, na verdade, confuso, difícil compreensão, mas vamos torcer, Kelly, que haja um desfecho positivo para a sociedade. O tema manicômios, psiquiatria, loucura, ele nunca está na pauta, ele é empurrado para baixo do tapete porque nos incomoda. Ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar sobre isso. Vamos falar sim sobre loucura, vamos falar sobre suicídio. É necessário falar sim. Nós estamos numa sociedade cada vez mais doente e cada vez mais precisa de tratamento psiquiátrico, vou deixar claro. Tanto é que nós, brasileiros, somos um dos países que mais consomem ansiolíticos no mundo. E tem crescido. Nós somos um volume enorme de produtos ansiolíticos. Tem alguma coisa errada. E aí tem os extremos, né? Aí tem as pessoas que cruzam a fronteira, né? O chamado limit board. Então, é necessário ter instituições que abrigam isso. E o hospital cumpria mal, deixar claro, vou sempre fazer essa crítica com relação ao hospital psiquiátrico. Demorou décadas para se tomar uma iniciativa. Aí tornou-se a dia de fechar. Durante décadas o hospital foi alvo de denúncia. Durante décadas, deixo claro. A sociedade foi omissa durante décadas. Agora, em 2, 3 anos, resolve-se fechar o hospital psiquiátrico. Tem suas razões, mas vamos encontrar uma solução. Celestino. Pois é, tudo isso acontece desde 1994, quando a lei anti-maniconial, né, foi instituída. Aí, em 2001, o RDC sobre o tratamento de drogados. Em 2006, nova lei a respeito sobre drogas, e de lá para cá tudo desandou. E eu não vou cravar
né, mas eu acho que o maior problema agora é político-ideológico. A promotora deixou bem claro, né, o posicionamento dela em várias ações que ela teve em casas de tratamentos por Maringá. Ela já fechou 2 casas. Uma das casas eu conversei com uma tutora, porque uma mosca entrou na boca de um paciente que não conseguia ter uma demência, não consegue fechar a boca, né? E aí foi na mucosa, essa mosca pousou lá uma larva e ela fechou todo a casa, né, por causa Dessa situação. de um paciente. Então, assim, não tem um crivo e parece que é mais político-partidário. Todas as ações, né, do governo atual, anteriormente e agora, né, são nessa direção. E a gente sabe que o governo municipal é de centro-esquerda, é mais voltado para o tratamento, né, não individualizado, tratamento geral, e eu acho que aí está partindo mais para o político, em detrimento da sociedade, em detrimento de individualidade. Eu acho que precisa ter mais atenção. Eu falei com 2 vereadores hoje, falei com um deputado para resolver esse problema de Maringá. Que até agora também ninguém procurou, né? Exatamente. Ninguém O Maurício procurou. até falou que procurou 2 vereadores, Mas ele não não quis foi lá. citar, Mas não foram. mas não foram lá. Inclusive, eu fiz essa sugestão aqui para o Clóvis, ele não acatou. Ele recebeu visita de médicos de Londrina interessados em tocar o hospital aqui psiquiátrico. Ele falou simplesmente para eles procurarem outra cidade. Então, assim, é muita politicagem e pouca ação. Nós precisamos saber qual é a prioridade dessa administração, né? Parar de ficar tampando o sol com a peneira. Se tem um laudo dizendo que pode fazer a inspeção lá para a vigilância sanitária, que está tudo em ordem, as exigências feitas pela prefeitura estão todas adequadas, por que não a vigilância sanitária ir lá? E aí pode-se chamar a imprensa, chama vereadores, chama todo mundo para ver o que se pode fazer, né? Mas parece que não há vontade política para a abertura do hospital psiquiátrico.